Quando a gente caminha por essas ruas de pedra e admira o casario e igrejas que têm quase 300 anos, é que se percebe a importância de preservar o passado. Que ideia teríamos de uma cidade colonial se todo o conjunto arquitetônico de Ouro Preto não fosse tombado? Por trás das fachadas coloridas e restauradas do Pelourinho, também há muita história. Mas o que seria da Bahia se a gente passasse por aqui e não relembrasse a história do passado colonial do país e também dos negros que construíram tudo isso? É esse o desafio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional há 80 anos. Manter o patrimônio material de pé e conservar tradições e folguedos que passaram de geração para geração. E num país que dizem ter memória curta, preservar a diversidade cultural presente nas cidades tombadas é uma ótima herança para gerações futuras. Catedral Basílica da Sé Mariana, Minas Gerais. O processo de restauração vem desde janeiro de 2016. Nada é rápido numa obra como esta. Cada pincelada é fundamental para resgatar a linha arquitetônica da igreja do século XVIII. A gente trabalha muito na materialidade do patrimônio, mas a imaterialidade dele é o que move o nosso trabalho. O que ele representa para a comunidade, o que ele representa para a sociedade. Um trabalho lento, é um trabalho que ele é sofrido, às vezes ele é ingrato, né? Ele é cansativo, ele traz muitos desafios, mas que traz um resultado final que é muitíssimo gratificante. O investimento de R$2 milhões vem do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se não houvesse o aporte financeiro do Estado, a paróquia de Mariana esperaria por um milagre dos céus para ser restaurada. Paróquia, a diocese, a prefeitura, o IPHAN, o governo do estado, todos juntos para poder preservar, às vezes, um bem só. Brasil, anos 30. O progresso mudava a fisionomia das cidades. Indústrias, automóveis, estradas, demolições. O país caminhava para o futuro quando um grupo de intelectuais se lembrou de olhar para o passado. A ideia do progresso, do desenvolvimento, o trem chegando, as grandes companhias, o automóvel, toda a modernidade. Então precisamos reconstruir, precisamos destruir essas cidades, precisamos abrir, alargar com grandes avenidas, fazer grandes reformas como o que ocorreu com o Rio de Janeiro. Se o IPHAN não tivesse surgido naquele momento, grande parte da memória brasileira não existiria mais. Assim surgiu o IPHAN. Em 30 de novembro de 1937, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei que trazia para o Estado a responsabilidade de proteger as riquezas históricas e artísticas do Brasil. Era preciso, necessário, construir essa identidade do Brasil. Trabalharam no IPHAN pessoas como Carlos Drummond de Andrade, se aposentou no IPHAN, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Manuel Bandeira. Então o IPHAN foi criado por essas grandes pessoas. Mário de Andrade, o nosso presidente, o primeiro presidente do IPHAN foi o Rodrigo Melo Franco, que ficou presidente do IPHAN durante 33 anos. Minas era um espaço a ser realmente conquistado como patrimônio nacional. Então nós temos, logo nos primeiros anos do IPHAN, 38 e 39, o tombamento de 7 cidades mineiras. Antiga Vila Rica, capital da província de Minas Gerais até 1897, Ouro Preto se tornou o primeiro lugar no Brasil a ganhar também o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco em 1980. Graças a esse título, Ouro Preto ela teve uma visibilidade mundial e, através dessa visibilidade, a gente pode continuar as diversas ações em prol da preservação do patrimônio, com o aumento do fluxo turístico e a busca até de financiamento externo para diversas ações de restauro e conservação junto à cidade.
Investimento que atualmente chega por meio de uma linha do Programa de Aceleração do Crescimento voltada exclusivamente para as cidades históricas. Lançado em 2009 pelo então Ministro da Cultura, Juca Ferreira, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, o PAC previa investimentos de 1,6 bilhão de reais, distribuídos para 44 cidades tombadas pelo IPHAN. A presença do governo federal apoiando o município na execução destas ações é fundamental, porque a prefeitura sozinha ela não conseguiria fazer essas obras de grande vulto. Tivemos parte dos chafarizes restaurados com o valor previsto do PAC, A entrega da primeira etapa da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é um templo religioso de fundamental importância histórica para Ouro Preto. Por fora, a matriz de Nossa Senhora da Conceição está revigorada. Foram investidos pelo PAC das Cidades Históricas aproximadamente 4 milhões até então. Pouco a pouco, de acordo com a dotação orçamentária, o PAC das Cidades Históricas vai fazendo seu trabalho. Aqui em Ouro Preto, a matriz de Nossa Senhora da Conceição foi entregue à comunidade depois de 2 anos de obras. Sua importância histórica está no fato de que aqui dentro estão os restos mortais do mestre Aleijadinho. Estamos aguardando agora o início da segunda etapa da restauração da igreja, que vai abranger os elementos artísticos integrados e completar a obra de restauração em sua íntegra. Mas no Brasil do século XXI, conservar a herança barroca do século XVIII custa caro. Assim como o ciclo do ouro teve seu fim, o PAC das Cidades Históricas já viveu dias melhores. A gente sabe que o Brasil é um país onde praticamente não há investimento público na área de cultura, quer dizer, são investimentos irrisórios e em qualquer crise são sempre esses os investimentos que são, em primeiro lugar, restritos. Nesse momento nós estamos com 70 obras em execução, várias com projetos prontos e licitados, mas que a gente não pode empenhar porque não tem recurso. Fomos contingenciados em 78%, ou seja, se nada for feito, as 70 obras que estão em curso, grande parte vão ser paralisadas, o que vai ser um desastre. Desastre! Basta olhar para esta cratera bem pertinho do muro da igreja do Bom Jesus de Matozinhos para imaginar o pior. A igreja, cuja porta em pedra-sabão é atribuída a Aleijadinho, já está rachada e pode perder a luta contra a erosão. A igreja não consegue, ela não tem verba para viabilizar restauros numa estrutura dessas. Perder uma estrutura artística dessa em Ouro Preto seria dar uma certa machadada numa parte caríssima da história. Nós fizemos uma comunicação para o IPHAN e para o Ministério Público dizendo que íamos fechar, que não iríamos correr o risco de deixar com a igreja aberta, com as pessoas frequentando e com risco de desabamento. Então fechamos. O pátio deixou cair a igreja. Quem apresentou o projeto foi a prefeitura ou o IPHAN, eu estou falando de uma forma geral, mas hoje nós temos a realidade é que os recursos do PAC das Cidades Históricas estão contingenciados. O que a gente tem que então é buscar descontingenciar aquelas obras mais emergenciais. Em Ouro Preto nós temos diversas obras emergenciais e uma delas é Matozinhos. Com a igreja fechada há 3 anos, as missas estão sendo realizadas bem ao lado, no Colégio Arquidiocesano. Mesmo vazio, os fiéis não deixam de admirar o antigo templo. Com certeza essa reforma tem que sair, né? Vamos pedir a ele que ele abençoe e que a igreja volte a ser como era antes. Bonita, toda pintada, toda reformada, né? Salvador, Bahia. A situação se repete na cidade que foi capital do país até 1763 e cujo centro histórico é patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1985. Das 373 igrejas de Salvador, 8 estão no centro histórico. 2, a de São Domingos e a de São Pedro dos Clérigos, foram restauradas com recursos do PAC. Mas uma das mais conhecidas, a de São Francisco de Assis, ainda aguarda sua vez. A autoridade eclesiástica também diz não ter como arcar com os gastos sozinha. É caro e difícil, porque são obras
seculares e uma restauração pelas normas do IPHAN são muito severas, são acompanhadas de perto, porque é justamente para preservar o mais possível o patrimônio segundo as suas origens. Então, diante disso, o custo se eleva 4, 5 vezes mais o que seria uma reforma. Sem o auxílio de entidades como o BNDES, que está patrocinando o Palácio da Sé, ou a verba do IPAC para cidades históricas, que estava ajudando várias outras igrejas, sem isso seria quase impossível a restauração. Em vez de procurar tombar, deveríamos procurar conservar. Eu acho que tem tombamento demais. Precisa de mais? Com certeza. Mas não adianta você tombar e as obras tombarem por conta própria. Não adianta irem abaixo. É importante que se conserve o que está preservado por lei. E isso não está acontecendo. São Luís, Maranhão. A capital maranhense tem mais de 400 anos, foi fundada por franceses em 1612. O centro histórico, tombado pelo IPHAN e patrimônio mundial pela Unesco, tem casarões coloniais cobertos por azulejos portugueses. São mais de 3.500 prédios tombados pelo IPHAN desde a década de 1950. No ano do 4º centenário, São Luís recebeu a notícia de que teria o aporte federal de 133 milhões de reais para restaurar 44 prédios públicos. A gente está garantindo o recurso para essas obras que estão em execução. As outras ações, nós temos algumas que já estão com os projetos finalizados. E conforme esse recurso for sendo descontingenciado por parte do governo, a gente vai apresentando esses projetos para que eles sejam aprovados e paralelamente isso, a gente possa executar licitações. Agora, fora isso, a gente está conversando com outros parceiros, como é o caso do governo do estado, que vai executar algumas dessas ações que estavam previstas dentro do Pacto Cidades Históricas. São mais de 5.500 edificações. Então, uma parte pequena delas, 2% dessas edificações, estão permanentemente ameaçadas de arruinamento, porque a grande dificuldade nesse caso é que são imóveis particulares, né? E os proprietários às vezes são herdeiros cuja herança não foi definida ainda, e aí o que acontece? Ninguém se responsabiliza pela manutenção dos sobrados e eles ficam abandonados. O conjunto arquitetônico e urbanístico do centro de São Luís passou por algumas reformas durante o projeto Reviver do governo estadual desde os anos 80. A fiação, por exemplo, foi toda aterrada, permitindo recuperar o sistema de lampiões e simular uma paisagem típica do século XIX. Mas não há como cobrar do poder público obras em patrimônios privados. Há uma certa limitação do poder público em atuar, porque tem que cumprir a legislação, tem que primeiro intimar o proprietário, tem que obedecer uma série de procedimentos legais, até que o proprietário possa declarar, até em alguns casos, que ele não tem condição, e demonstrar e provar que ele não tem condição de recuperar o imóvel, e aí sim o poder público, o Estado, sendo uma área tombada, é obrigado a intervir. Mas isso é um processo, como todo o processo judiciário no Brasil, é um processo lento e que causa essa aparência, às vezes, de que tem muitos prédios ainda abandonados. O tombamento, ele limita, de certa forma, o direito de propriedade, porque o imóvel tem que ser mantido sob determinadas condições, mas não a exclui. Então, a responsabilidade de manutenção dos seus imóveis, dos imóveis particulares, é dos seus respectivos proprietários. Um proprietário privado, ele, via de regra, ele teme o processo de tombamento. Quando você tem um bem tombado, que é seu, que é particular, todas as intervenções que você vai fazer nele e todas as transformações que ali ocorrerão, elas precisam dessa autorização. Então, é mais um órgão. Então, digamos, você precisa dos bombeiros, você precisa do Código de Obras, você precisa de saber o que você pode verticalizar ou não. E, acrescido a todas esses constrangimentos, ainda tem um constrangimento muito forte e muito potente, que é o do patrimônio. Como então alguém que vive em um casarão bicentenário pode manter essa propriedade que requer tanta manutenção?
Os estudantes das repúblicas de Ouro Preto podem dar uma luz. Boa Lucas tarde. Gabriel, boa tarde. Bom demais. Convida a gente para entrar na sua casa? Bem-vindo à Terra Prometida. Aqui é Canaã. Aqui é Canaã. República Canaã em Ouro Preto. República Canaã em Ouro Preto. Vamos entrar. Entra aí. A casa, a gente não tem muita certeza, que boa parte da história se perdeu, porque é muito tempo, né? Mas até onde a gente sabe, ela é de 1820. Ela foi construída inicialmente para ser casa de um juiz federal, na época que aqui ainda era capital. E interessante é que muitas das paredes delas foram mantidas. Quer ver? As paredes internas são de pau a pique. Essas paredes são de pau a pique? São. Aqui. Quando a gente fez a reforma em 2012, deixaram um recorte na parede para mostrar. Isso aqui é a parede, ela é original de 200 anos atrás. Quase todas as paredes internas da casa. Curiosa a forma como casarões abandonados do século XIX viraram abrigos para alunos que vinham dos mais diversos pontos do país para estudar em Ouro Preto. Quando teve a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, era mais barato para o proprietário abandonar a casa do que fazer a manutenção dela ou mesmo pagar os impostos. E com essa desocupação, a Escola de Minas, a Escola de Farmácia se apropriam de um movimento para ocupar e garantir a permanência dos estudantes, né? E aí o que acontece? Essas casas passam a ser ocupadas por estudantes que vão ter uma autonomia de gestão. Era um bem que foi largado, que foi abandonado, elas foram ocupadas pelos estudantes, os estudantes fizeram essa manutenção, esse cuidado, a UFOP nessa época ajudou, porque não tinha como não conseguir, não tinha como eles fazerem isso, e ao longo do tempo aquilo ali passou a ser lar de várias pessoas. Como a manutenção ela é feita sempre, periodicamente, e aí muitas dessas verbas surgem do carnaval, que gera receita para esses estudantes, eles tentam ao máximo garantir que essa manutenção seja feita de forma periódica e constante, evitando que surja uma demanda muito grande por uma obra muito grande. Muitos ex-alunos fizeram doações mensais durante 5 anos para arrecadar esse dinheiro. Então, quer dizer, você mora aqui, você vive aqui, você faz a sua vida universitária, que muita gente fala que é a melhor época da vida, né? E fica a casa. São Paulo viveu de perto a dualidade da preservação do patrimônio e o interesse de particulares na valorizada Avenida Paulista. A artéria principal do paulistano já foi um lugar de casarões de estilo eclético construídos por imigrantes que fizeram fortuna no início do século XX. O IPHAN nunca tombou essas mansões, mas quando o órgão estadual de patrimônio histórico tentou fazer o tombamento nos anos 80, os proprietários se apressaram em demolir os palacetes. Eles entendiam que havia um interesse maior num processo de verticalização ou de outros usos, né, comerciais ou imobiliários para aqueles terrenos, que as restrições que o patrimônio poderia colocar para esses imóveis não eram interessantes. Na Avenida dos Arranha-Céus sobraram pouquíssimos casarões para contar a história. Nas mãos de um herdeiro está o Palacete Franco de Melo, construído em 1905 por um dos barões do Café. Foi tombado pelo Estado em 1992, num processo contestado pela família, que exigiu na Justiça a expropriação do terreno. Esse casarão, com essa visibilidade nessa avenida, ele é um caso dessas muitas expressões complexas de quando o Estado intervém com a salvaguarda num bem particular, e aí tem o confronto do interesse do particular com o interesse público. É uma pena, porque é uma casa linda que está degradada numa avenida como essa, com essa quantidade de equipamentos culturais. Menos conturbado foi o tombamento em 1982 da Casa das Rosas, palacete em estilo eclético construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo nos anos 30. O neto do projetista vendeu o casarão ao governo estadual, que a transformou numa galeria de artes em 1991. Ela tem uma visitação expressiva a partir de uma programação que ocupa os seus espaços, que qualifica os seus espaços, e ela tem um reconhecimento e um uso bastante intenso pela população. Os moradores do Pelourinho lutam para continuar vivendo numa área tombada de Salvador. As obras do IPHAN revitalizaram a cidade de Goiás e os desafios da conservação de Brasília, a capital que é patrimônio cultural da humanidade.
As ruas remontam ao século XVIII, época em que os bandeirantes desbravavam o interior do Brasil à procura de ouro e de pedras preciosas. Hoje, com as minas esgotadas, a joia que restou para a cidade de Goiás foi o conjunto arquitetônico e urbanístico preservado. A primeira capital do estado de Goiás soube aproveitar bem os recursos do PAC para a restauração de prédios históricos. Às vezes, a preservação do patrimônio passa pelo processo de requalificação. É o caso do novo Cine Teatro São Joaquim, uma obra moderna entregue em 2017, mas com linhas arquitetônicas que respeitam o conjunto colonial da cidade de Goiás. Nós tínhamos um prédio que era completamente diferente da arquitetura local, um prédio que não era protegido pelo tombamento, era um prédio já posterior ao período que nós protegemos e que não atendia às necessidades atuais de uso. O velho Cine Teatro São Joaquim da década de 50 pode ser visto nessas imagens de 2002. Acabou demolido em 2015. Com investimentos de 10 milhões de reais, o novo São Joaquim por dentro tem as tecnologias mais modernas das salas de exibição. Por fora, parece realmente ter sido feito em um outro século. A ideia do patrimônio é que o novo se harmonize com o antigo. O novo pode existir, mas é interessante que ele esteja em harmonia com os prédios antigos, né? E essa foi a ideia do nosso projeto. Salvador, Bahia. O Brasil colonial e a cultura negra são marcantes por aqui, principalmente no centro antigo. Aparecem nos casarões, nas igrejas, em cada esquina. Para o escritor Jorge Amado, aqui a magia faz parte do cotidiano. Não à toa, a região do Pelourinho foi tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico em 1984 e um ano depois considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Se você, por exemplo, olhar o conjunto arquitetônico do Pelourinho em Salvador, que é patrimônio mundial, tem a questão da arquitetura, tem todo o processo histórico que se desenvolve naquele espaço arquitetônico, as igrejas, mas aquilo tudo ele é imbuído, né, da sua alma, que é o povo baiano. Apesar disso, era um bairro em decadência. Os casarões estavam aos pedaços. Nos anos 90, o então governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, criou o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. Mas a revitalização focou nos prédios e num projeto turístico e excluiu moradores pobres que já viviam na região. Cerca de 2.000 famílias foram retiradas do local. Por mais que exista, claro, fluxos turísticos para Salvador, eles não são suficientes para manter todo esse patrimônio dedicado apenas a essa atividade, né? É preciso que esse patrimônio aqui do centro esteja também vinculado às dinâmicas da cidade, né? E principalmente às dinâmicas de uso, ocupação, que têm interesse em viver nessa área. Hoje a Prefeitura tem um programa Revitalizar, que quer estimular os donos de casarões a recuperar seus imóveis, oferecendo isenção de impostos. Esses imóveis passarão a ter uso misto, permitido pela lei, fazendo com que um proprietário de um casarão possa, por exemplo, implantar uma galeria de artes, uma livraria, uma lanchonete no andar térreo e nos andares superiores desses casarões manter a atividade de habitação, inclusive multidomiciliar. Eu penso que tem um outro equívoco. Pensa-se na possibilidade de tornar essa área uma área de moradia chique, vamos dizer assim, para pessoas de alta renda, o que é virtualmente uma impossibilidade, porque as pessoas de alta renda da cidade de Salvador já têm as suas escolhas de moradia bastante bem realizadas fora da área central, né? Elas não têm efetivamente nenhum interesse claro em vir morar aqui no centro. Nem todos os casarões históricos foram reformados. Um levantamento de 2013 da diretoria do Centro Antigo de Salvador mostra que na região que abriga o Pelourinho e o Centro Histórico havia cerca de 1.400 imóveis em ruínas, subutilizados e desocupados.
Andando pela parte mais central do Pelourinho é possível ver muitos prédios restaurados, mas basta sair uma ou duas ruas do burburinho turístico para notar que muito ainda precisa ser feito. Aqui tem morador que trança cabelo, que é cozinheiro, que, enfim, faz um conjunto de serviços, né? Os chamados bicos ou trabalhos provisórios e precários, mas são as formas como eles articulam a possibilidade de sobrevivência. E aí esses moradores foram relocados, a ideia era que fosse recuperado, nunca foi recuperado. Quem mora no Pelourinho espera que a mesma atenção que o Estado tem com a conservação dos casarões também seja dada ao patrimônio humano que ali ainda resiste e que quer ficar no lugar onde sempre morou. Patrimônio histórico somos nós, os moradores que moramos, que vivemos, que queremos hoje, através dessa requalificação de vida, ter a nossa autoestima, cidadania, dignidade reconhecida. Quando a gente costuma dizer que o Pelourinho é um ponto turístico, legal, a gente precisa do turista, mas a gente precisa também ter como sobreviver dentro do centro histórico. Aos pés da igreja, que ficou imortalizada no filme O Pagador de Promessas, que agora está em reforma, existem duas casas que contam um pouco da história da resistência aqui no Pelourinho. Uma que está ocupada há 35 anos e outra há 10 anos por famílias que resistem em ficar aqui. Os moradores mostram pra gente como é por dentro de um desses casarões. Este chegou a ser reformado pelo governo do estado e ficou fechado por anos. As famílias ocuparam e conseguiram na justiça a permissão de morarem ali, já que o imóvel foi restaurado justamente para moradia. Dia 26 de janeiro de 2017 nós ocupamos de novo. Aí a polícia veio com mais sutileza. E aí entramos, apresentamos a bandeira, né? Estamos com um movimento sem teto, na época era de Salvador, não era da Bahia. E aí a polícia recuou e nós ficamos. Estamos morando até hoje. A resistência dessas pessoas, a maioria negra, em ficar no lugar em que seus antepassados viveram na época do Brasil colonial e mais tarde no período de decadência do centro histórico, é o que preserva a vida no Pelourinho. A gente é criado aqui do Pelourinho, a gente não pode, de repente, acordar um dia e tirar a gente dentro do Pelourinho e jogar a gente em um bairro distante. Um bairro que, quando eu acordava de manhã, era muito tiro, muita violência. E hoje em dia eu abandonei lá e vim embora. Se nós aqui não estivéssemos, 10 anos se passou, o casarão já teria caído. Aí agora vem o Revitalizar, que perdoa a dívida de imposto e diz a esses proprietários que nunca cuidaram desses casarões, venham, reforme, faça do térreo comércio, os outros andares hospedagem para estudante, e sugere ainda, e hostel. E nós que aqui estamos há 10 anos vamos para onde? Quando dentro do Revitalizar, em nenhum momento está dizendo habitação popular. Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui a região tombada pelo IPHAN é área nobre desde sua criação. A Pampulha foi idealizada para ser o bairro mais lindo do país. As construções modernistas que contornam a lagoa viraram símbolo de BH. Em 2016, em uma convenção da Unesco na Turquia, a Pampulha ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, o 20º local no Brasil a alcançar esta honra. Quando levamos o dossiê de Pampulha Patrimônio Mundial para a Unesco, nós levamos um dossiê referente ao patrimônio moderno. O espelho d'água da Lagoa da Pampulha e os prédios do Dr. Oscar Niemeyer. E não foi isso que voltou da Unesco. O que voltou da Unesco foi a paisagem moderna da Pampulha. A paisagem vai para além dos prédios, né? E talvez isso o habitante de Belo Horizonte ainda não tenha despertado, que o nosso desafio grande lá não é só restaurar o antigo cassino, que hoje é o Museu de Arte, ou a igrejinha de São Francisco. O nosso desafio é manter aquela paisagem. O conjunto moderno da Pampulha foi projetado por Oscar Niemeyer e construído entre 1942 e 1943. Os jardins são de autoria de Roberto Burle Marx.
Quem encomendou a obra foi o prefeito de Belo Horizonte à época, Juscelino Kubitschek. Esse trio voltaria a se encontrar menos de 20 anos depois, lá no Planalto Central, na construção de uma nova capital para o Brasil. Todos os problemas que as cidades mais antigas têm não deveriam aparecer numa nova capital, planejada, modernista e que mereceu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, apenas 27 anos após inaugurada. O Plano Piloto de Brasília, com as suas superquadras arborizadas, prédios com pilotis, asa norte e asa sul e 112 quilômetros quadrados de área tombada, não está imune de perder suas características mais marcantes. É um permanente desafio para os gestores da cidade e para a própria Unesco. A comissão de especialistas esteve aqui em 2012 e fez uma série de recomendações, que são recomendações que visam justamente assegurar o crescimento da cidade e o cuidado e a preservação do conjunto arquitetônico e da obra, como ela foi prevista por Lúcio Costa. O que aconteceu em 87 foi um esforço do governo para tornar a cidade patrimônio de maneira a defender a cidade através do título. Quer dizer, o título de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade é, em parte, reconhecimento da obra de Lúcio Costa, tudo bem, mas é muito mais um esforço do governo em tornar a cidade protegida. Ao mesmo tempo que eles conseguiram conquistar, junto à Unesco, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira conseguiu conquistar isso, eles não fizeram a peça essencial, que é o plano de preservação do conjunto urbanístico. Quer dizer, você conseguiu um título, mas você não tinha um plano. O patrimônio aqui de Brasília pode ser uma coisa tão simples quanto, por exemplo, os cobogós que vocês estão vendo ali. Os cobogós são elementos arquitetônicos típicos de Brasília e que não estão protegidos, por exemplo, pelo tombamento. Manter o prédio da maneira como ele foi concebido é importante por várias razões. É importante não só porque você está atendendo a um requisito legal, mas é importante porque isso valoriza a história, valoriza a memória da cidade e valoriza, inclusive, financeiramente os imóveis. A coisa mais importante de Brasília são as ideias, os princípios de projeto desse grande brasileiro chamado Lúcio Costa. Presta atenção numa coisa, Lúcio Costa criou uma cidade-parque, uma cidade verde, uma cidade onde prevalece o espaço público sobre o espaço privado, um espaço onde você tem liberdade de ir e vir. Isso é que é Brasília. Brasília não é esse lugar, Brasília é essa ideia. Além das superquadras, os monumentos também pedem socorro. O Teatro Nacional, uma pirâmide em estilo asteca, idealizada por Oscar Niemeyer, bem tombado como patrimônio cultural brasileiro pelo IPHAN, está fechado desde janeiro de 2014, esperando por uma reforma prometida pelo governo local. Eu penso que uma cidade que constrói um estádio de 1 bilhão e 600 não pode reclamar de recurso para a cultura. O Teatro Nacional, por exemplo, ele tem agenda para todos os dias do ano. O teatro está fechado, o que é um absurdo. Se você imaginar a Ópera de Paris fechada por 4 anos, o Teatro Scala fechado por 4 anos, você causa uma comoção nacional. Aqui parece que isso é natural. São 45 mil metros de área construída, é um bem tombado. Então não é simples resolver. Tem previsão de começar as obras esse ano. Quem vê os painéis de Francisco Galeno na igrejinha Nossa Senhora de Fátima em Brasília não imagina a polêmica que eles causaram em 2009. Um grupo de 68 fiéis entrou com abaixo-assinado no Ministério Público Federal pedindo a suspensão das obras. Isso porque, para eles, a pintura de Galeno não representava a ideia original do pintor italiano Alfredo Volpi. O painel de Volpi havia sido inaugurado junto com a igrejinha, obra de Oscar Niemeyer, em 1958, mas a pintura se perdeu poucos anos depois. Durante a restauração, decidiu-se por um novo painel, pintado pelo artista Francisco Galeno, que lembraria o original.
Eles usaram todos os meios, né, para poder barrar, né, o que estava sendo feito dentro da igrejinha. Foram ao Ministério Público, fizeram manifestação, colocaram um pano preto na imagem de Nossa Senhora de Fátima, né, que eu já havia pintado, começaram a riscar. Queria o seguinte, que trouxesse, né, alguém lá que pintou ali aquelas igrejas de Ouro Preto, aquela coisa mariana. Pô, então é atrás de quem? Do Mestre Ataíde, do Aleijadinho e tal. Né? Então ela não estava entendendo que a igreja era um projeto moderno. O pintor piauiense Francisco Galeno venceu a batalha. A Nossa Senhora sem rosto e com uma pipa nos braços está lá, moderna demais para alguns, bonita para outros, tal como Brasília. Se você pensa que o tombamento só trata de igrejas, monumentos e prédios públicos, vai descobrir que tradições culturais que passam de geração para geração também merecem o cuidado do IPHAN. Desde 2012, o Rio de Janeiro tem um título único, Patrimônio Mundial Cultural e Natural. A honraria veio após uma votação dos membros dos 21 países que compõem o Comitê do Patrimônio da Unesco. A paisagem urbana entre o mar e a montanha impressiona qualquer um. Porém, a fase mais difícil vem agora. Os locais que justificam o título devem ser preservados. Sempre a responsabilidade dos cuidados com os patrimônios é do próprio país. Quando nós falamos dos patrimônios naturais, da conservação dos patrimônios naturais, nós temos que lembrar que os homens fazem uso desse patrimônio e que esse uso deve ser responsável, consciente e preocupado com a sustentabilidade do local. Não é só a paisagem da Cidade Maravilhosa que chamou a atenção da Unesco. Durante as obras do Porto Maravilha para os Jogos Olímpicos, o subsolo do Rio revelou um tesouro arqueológico dos tempos da escravidão. As pesquisas continuaram e os arqueólogos acreditam que no subsolo desta região ainda há muito da história não contada da ocupação do Rio de Janeiro. A história estava escondida por baixo do asfalto da Avenida Barão de Tefé. Ali estavam os vestígios do calçamento de pedras que compunham o chamado Cais do Valongo, o porto onde os africanos escravizados desembarcavam após uma longa travessia nos navios negreiros. O Cais do Valongo é um ótimo exemplo de uma verdade que procurou se esconder. Era um local de desembarque de escravos, era um passado que se tornou vergonhoso depois de 1888. E em 1906 ele foi totalmente aterrado. E foi uma verdadeira surpresa quando, em dezembro de 2011, mais obras ali realizadas para o Porto Maravilha revelaram que o cais estava muito inteiro. E isso fazia, então, com que esse fosse um local indesejável para essa elite. A partir do momento que o Valongo deixa de ser necessário, né, essas pessoas que estão morando aqui também deixam de ser necessárias. E é por isso que há aqui uma concentração de africanos e de seus descendentes que vão sofrer paulatinamente com essa tentativa de apagamento dessa memória. O IPHAN e a Prefeitura do Rio levaram a história do Cais do Valongo para a Unesco. A candidatura recebeu o aval do Comitê do Patrimônio. Em julho de 2017 veio a confirmação. Um único vestígio material de um porto de desembarque de africanos nas Américas se tornou Patrimônio Mundial Cultural. O Cais do Valongo, na minha opinião, ele se inscreve ao lado de outros sítios que têm um valor excepcional em termos de memória da humanidade, como é o caso de Auschwitz, por exemplo, na Polônia. Sítios que nos obrigam a olhar para um pedaço da nossa história que, se por um lado nos envergonha todos como humanidade, por outro nos obriga a olhar para o futuro com o compromisso de que situações como essa jamais se repitam.
Contrariando a ótica excludente dos primeiros tombamentos, quando o predomínio era de igrejas católicas, o IPHAN passou a se importar com a diversidade religiosa do país. 9 terreiros foram tombados como patrimônio cultural brasileiro, 8 deles na Bahia, 6 em Salvador. O IPHAN também teve um grande desafio, que foi nos anos 70, o tombamento do primeiro terreiro. Houve uma polêmica muito grande e não se queria, o Conselho Consultivo, o debate foi muito grande, inclusive o debate da sociedade brasileira, que não queria reconhecer o tombamento de um terreiro como um patrimônio nacional. Um dos mais antigos da Bahia, com 181 anos, a Casa de Oxumaré é uma referência na luta pelos direitos humanos e movimento negro. O Babá Ebé Leandro, que tem o papel de intermediar as necessidades da comunidade com o sacerdote, é nosso guia por aqui. Ele nos apresenta Israel, o Farerê, ou o mensageiro de Oxóssi. Esse ponto aqui é um ponto importantíssimo aqui na casa, né? De muito poder. Aqui é o eixo central da casa. É o grande mastro que faz a ligação do Aí, que é o nosso plano, a esfera inferior da cabaça, seria a própria terra, com a esfera superior, que é o Orum. No dia em que estivemos lá, era a véspera da festa de Obaluayê, o orixá da terra e da cura. Como é comum nos terreiros, havia bastante fartura, o que faz parte dos rituais e da tradição, já que a comida também é uma forma de identidade e de socialização. Para ser tombado, o terreiro teve que levantar a própria história, que é contada oralmente pelos mais velhos. A dificuldade era achar a documentação, mas até nisso parece que os orixás ajudaram. O encontro, né, das informações, né, do levantamento, era assim muito mágico, as coisas surgindo assim e a gente ter mais propriedade, né, da nossa história, né. O que representou para a casa quando ela virou o patrimônio tombado pelo IPHAN aqui? Preservação de uma história, de uma hierarquia, né? Preservação para não se perder, porque muitas casas de candomblé, pela perda do seu sacerdote principal e seus filhos carnais, não terem a relação religiosa, vão vendendo a propriedade e a manutenção dos costumes e tradição de um povo. A política de tombamento foi mudando com o passar do tempo. Em vez de apenas casarões antigos, monumentos ou templos religiosos, a partir do ano 2000, as atividades culturais passaram a ser valorizadas. Que tal então salvaguardar o Círio de Nazaré em Belém, as bonecas Riticó dos índios Carajás de Tocantins, o jongo do Sudeste e registrá-los como bens culturais de natureza imaterial? Tem todo um modo de fazer, uma maneira de celebrar, né, os ofícios tradicionais. Isso também é patrimônio. O IPHAN reconheceu, até o momento, 40 bens foram registrados, reconhecidos como patrimônio material brasileiro. O samba de roda, do recôncavo baiano, a pintura corporal dos índios Wayampi, no Amapá, a pintura Kuziwa, a capoeira, o Círio de Nazaré, o frevo, Curiosamente, o primeiro bem reconhecido como patrimônio material foi o modo de fazer. A fabricação artesanal das panelas de barro de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo. Uma herança indígena que depende da argila retirada do Vale do Mulembá. Que é de amassar barro. O barro vem naquela... ajeita ali as bolas, joga água para misturar e vai pisando até ele formar uma massa bem homogênea. O barro é modelado pelas mulheres paneleiras e fica dias secando. A peça então é lixada e queimada na fogueira, momento em que recebe o tanino, tinta retirada de cascas de árvores do mangue e que dá a típica cor escura. Ela tem que sair do fogo queimadinho, rosadinha, depois serem açoitados para ela pegar essa tonalidade escura, que é para não quebrar a tradição. Patrimônio material desde 2002, só 9 anos depois, a sede das paneleiras de Goiabeiras foi inaugurada em um galpão bem estruturado próximo ao mangue. É uma obra de arte, é um trabalho que requer muito cuidado, muito carinho, tem que gostar para fazer bem feito. Estudei na área da educação para poder passar isso para mais crianças, para as crianças aqui da comunidade mesmo se interessarem pela nossa cultura e ter a continuação, né, da nossa tradição.
Continuar a tradição também é uma preocupação para outro patrimônio imaterial, o ofício de sineiro em Minas Gerais. Sim, tocar sinos é uma prática que anuncia rituais e celebrações religiosas, atos fúnebres e a marcação de horas. Mas como salvaguardar o ofício se o nosso tempo não é mais controlado pelas badaladas dos sinos? E hoje em dia as pessoas não têm aquele interesse de saber, chega a ser até incômodo. O povo fala, barulho demais na minha cabeça. E antigamente, tudo que, por exemplo, ia acontecer na cidade, incêndio, enterro, missa, novena, tudo acontecia, ia lá, tocava o sino. O povo sabia o significado de cada toque. Arthur é sineiro há 10 anos. Ele sabe que a nova geração se renova aos poucos, fazendo com que o seu ofício esteja sempre em extinção. Em Ouro Preto, por exemplo, há no máximo 15 sineiros ativos. Aqui na Santa Efigênia tem missa, acho que é 7 horas da manhã, se eu não me engano. Então tem que tocar sempre que 6h30 da manhã, num domingo. Então vamos supor, às vezes o cara é novo, que às vezes quer ir para uma festa, num sábado. Não vai fazer alvorada. Mas já não vai fazer. Eu tenho ficado realmente até preocupado com isso, porque não está tendo uma renovação. O IPHAN registrou o toque dos sinos de 9 municípios mineiros em 2009. A tradição foi inscrita nos livros das formas de expressão e no de saberes. Porque não adianta a gente manter uma tradição com tudo quebrado, tudo estragado, sino rachado, não dá, né? Então não dá para a gente manter. Então nisso a gente expôs isso para o IPHAN, eles entenderam e viram a necessidade realmente de tombar, porque estava acabando tanto o sino e tanto o sineiro. Todos esses bens imateriais, eles só são preservados se a sociedade exige que o sejam. Senão não adianta botar um decreto, porque ele vai acabar de qualquer jeito. Em São Luís do Maranhão, a tradição do Bumba Meu Boi, uma brincadeira entre escravos que vem desde o século XVIII, está preservada. São 450 grupos em 70 municípios do estado, que se apresentam a partir de 13 de junho, dia de Santo Antônio, e transformam as ruas em um colorido festival até o dia de São Marçal, em 30 de junho. É o carro-chefe da cultura popular maranhense, porque é uma manifestação, uma expressão cultural que ela agrega vários elementos, né? Ela é uma síntese da fé, do sentimento religioso que o maranhense tem. Nessa questão religiosa, congrega as religiões de matriz africana, o catolicismo popular, né, as crenças, as lendas, os mitos. Desde 2011, o Bumba Meu Boi está no livro das celebrações. Agora o próximo passo é ir além, fazer com que a Unesco reconheça essa mistura de dança, música e teatro popular na lista de patrimônio cultural imaterial da humanidade. A candidatura já foi lançada. É um reconhecimento internacional, né? O Bumba Meu Boi, ele já ultrapassou as fronteiras do Maranhão e ele vai ultrapassar as fronteiras do Brasil. E não há como dissociar o Bumba Meu Boi do tambor de crioula. Vários praticantes de uma tradição também participam da outra. Foram catalogados 61 grupos em São Luís e desde 2007 essa manifestação religiosa afro-brasileira se tornou um bem imaterial, para a alegria dos devotos de São Benedito, um dos poucos santos negros do catolicismo. Na minha região, por exemplo, o que garante a existência do tambor de crioula são os terreiros de Minas, que fazem as suas festas de tambor de crioula para os encantados, e são os devotos de São Benedito, que fazem a promessa para São Benedito e pagam essa promessa com um tambor de crioula. Saias rodadas com estampas em cores vivas, blusas rendadas brancas. É assim que Dona Maria do Coco, mestre em tambor de crioula, se veste. Mas ela pede atenção. É preciso que os mais novos mantenham a devoção, que tem menos visibilidade que o Bumba Meu Boi. Se a gente mesmo não fizer nossa manifestação, acaba-se o tambor de crioula, o patrimônio material vai embora. Daqui a pouco, nem um jovem vai querer mais tambor de crioula. A gente precisa estar em campo, estar andando, estar
sempre reunindo com as pessoas para as pessoas entenderem o que é patrimônio cultural, se entenderem como portadores de referência àquele patrimônio cultural e material que a gente quer preservar. Pedra do Sal, Rio de Janeiro. O samba aqui rola até nas segundas-feiras. Ao som do pandeiro, do cavaquinho, a roda vai atraindo participantes. Gente que nem desconfia que o próprio samba, que tem tanta história, é um patrimônio cultural imaterial brasileiro desde 2007. A Roda de Samba da Pedra do Sal tenta mostrar que é possível manter o samba original, com instrumentos originais, nas mãos do seu criador. E o seu criador é o povo. Quem criou o samba foram nós baianos, não tenha dúvida disso. Aliás, o samba carioca vem da Bahia, né? Quando as tias baianas vão para o Rio de Janeiro, né? A tia Ciata, por exemplo, é do terreiro Tia Ciata que saem as escolas de samba. Isso não dá para negar, não é? Como carioca, eu tenho orgulho tremendo de falar que o samba começou na Bahia. Lá na Bahia, você vai encontrar muito esse samba de chula, a roda de samba, o samba de roda. Aqui você vai encontrar o samba misturado com os batuques de Minas Gerais, o samba misturado com machixe. Você encontra no Brasil inteiro variantes do samba. Agora, o samba de roda, ele é baiano sem dúvida, né? Ele é um fruto do recôncavo. A gente encontra o samba de roda no recôncavo e em Salvador, né? Em toda a região metropolitana de Salvador. É um costume ligado com as festas de largo, não é? Pratica-se também nos terreiros, não é? Nos grupos de capoeira. Então é uma tradição muito rica. O samba, agora um bem imaterial, não vai acabar. Nem ele, nem uma personagem que identifica plenamente Salvador, o ofício das baianas de acarajé. Elas também viraram patrimônio cultural e material do Brasil. Afinal, é uma tradição que passa de geração para geração. O meu ponto é um ponto tradicional de 84 anos, mais ou menos. Começou pela minha bisavó, depois a minha mãe. Hoje trabalhamos eu, a minha filha, o meu filho e Sofia. Nós estamos incentivando e mostrando a ela do que é que vem a ser uma baiana, os saberes. Ela, na curiosidade, fica na porta da cozinha e aí pergunta: vó, como é que limpa o camarão? Vó, por que a massa do abará é molinha e depois fica dura depois de cozido? O trabalho começa bem antes dessa baiana toda arrumada ir para o tabuleiro atender a clientela. Em casa, numa cozinha feita só para isso, Tânia prepara os ingredientes. Bom, eu vou mostrar para vocês. Assim, aqui eu tenho o caruru, né? Que é o quiabo picado. Quiabo picadinho. Ele aqui está para cozinhar, né? Que eu tempero o camarão, limpo o camarão, fervento ele e tiro o caldinho para fazer o vatapá e o caruru, que fica mais saboroso. O vatapá também está no cardápio diário. Não tem acarajé sem ele. Tudo regado no azeite de dendê. O acarajé, assim como as baianas, tem história. É a mistura do que veio da África com o que foi encontrado por aqui. No tabuleiro da baiana tem a influência também da culinária portuguesa e dos índios. Então existe toda uma mistura. Da casa da Tânia para um dos cartões postais de Salvador. É aqui no Farol da Barra que ela monta o seu tabuleiro, e é o que a gente vai conhecer agora. As baianas de acarajé carregam a história das mulheres negras no Brasil. Quem começou a tradição foram as escravas de ganho, negras escravizadas que comercializavam pelas ruas e repassavam ao seu senhor parte do que ganhavam. No começo do século XX, porém, a imagem delas foi utilizada como propaganda pelo governo do estado e nunca mais deixou de ser a cara da Bahia. Ela tem um valor simbólico para todos nós aqui da Bahia, eu acho para os brasileiros em geral. Tem a indumentária da baiana, tem o costume da venda na rua, né? Então, muitas histórias na Bahia giram em torno do tabuleiro de acarajé. Então é uma coisa que precisa continuar, uma invenção baiana, uma invenção brasileira, que deu certo. Ana Cássia segue os passos da mãe.
Mesmo se formando em um curso superior, não quer deixar de lado a tradição da família de que tanto se orgulha. Eu só me vejo atrás de um tabuleiro de acarajé, sendo baiana de acarajé, atendendo os clientes bem. Não vou muito para a cozinha porque ela não deixa, mas eu gosto de arrumação, de me maquiar, de atender, de dar risada, de brincar. E isso me dá muito orgulho, sim. E eu pretendo passar para as minhas gerações que estão vindo, meu filhinho agora e minha sobrinha. Seja ao comer um acarajé, ir a uma roda de samba, ouvir o badalar dos sinos, usar uma típica panela de barro, nossa cultura imaterial está em todo lugar, preservada e reproduzindo o que o brasileiro faz de melhor. Preservar a nossa riqueza, nosso patrimônio histórico, nossos monumentos e igrejas, é preservar o Brasil. E um povo que não tem história é um povo que não tem raiz. Não dá mais para fazer tombamento de alguma coisa, sem você perguntar para a comunidade, sem você estar com as pessoas. Cada cidadão deve se apropriar e cuidar daquele bem como se de fato ele fosse seu. Enquanto tiver barro e tiver paneleiros produzindo, a história continua.